Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema uma bênção chamada morte. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Hebreus capítulo 9, verso 27 diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Isso significa, isso indica que a morte é universal. Todos que existem morrerão algum dia. À medida que o tempo passa, a sepultura fica cada vez mais próxima de cada um de nós. Portanto, a morte é inevitável. Um dia ela virá. Agora precisamos entender que a morte para aqueles que estão em Cristo, a morte para os servos e servas de Deus, a morte para os discípulos de Cristo é uma inimiga formidável, porque é uma bênção. O apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, que a graça revelada desde os tempos eternos, através do Salvador Jesus, aboliu a morte, tornou a morte inoperante e trouxe à luz a vida eterna pelo Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo que por causa da morte de Cristo no Gólgota, nós temos a imortalidade, nós temos a vida eterna. O crente, o salvo, ele tem a bendita esperança da vida eterna trazida por Jesus Cristo. Então, pela fé nos méritos do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, a morte do crente deixou de ser uma tragédia, deixou de ser algo pavoroso, porque a morte do crente, simplesmente a morte, transporta o salvo, transporta o crente, transporta o discípulo de Cristo a um estado de completa e constante e comunhão e felicidade com Deus. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, o apóstolo Paulo canta, dizendo: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Para muitas pessoas hoje, meus irmãos, da sociedade, a morte é uma tragédia. A morte é vista como algo terrível. Por quê? Porque a sociedade em que estamos vivendo expulsou Deus de sua vida. A sociedade colocou Deus aonde ela quis. Em outras palavras, Deus está aonde a sociedade o colocou, fora de suas vidas. Meus irmãos, é por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo está falando sobre a sociedade humana pervertida, pecaminosa, ele declara 3 vezes que Deus a entregou às suas concupiscências, às suas lascívias, à sua imundícia e às suas paixões infames. A sociedade decidiu banir Deus, e Deus a entregou às suas maldades. Por isso, meus irmãos, que a morte tornou-se algo pavoroso, tornou-se uma tragédia, porque quem vive mergulhado nas paixões infâmias, na imundície, com certeza não tem esperança alguma. Meus irmãos amados, nós estamos vivendo numa sociedade onde cesseia-se o bem e exalta-se o erro. Vivemos numa sociedade onde zomba-se das virtudes cristãs e enaltece-se o pecado. Vivemos numa sociedade
onde zomba-se da moral, e ao mesmo tempo que essa sociedade, que as pessoas dessa sociedade zombam da moral, essas mesmas pessoas clamam por ética, numa incoerência tamanha. Vivemos numa sociedade onde destrói-se a dignidade humana, dizendo que nós somos apenas matéria, que somos como um feixe de capim, e ao mesmo tempo que essa sociedade, que as pessoas dessa sociedade denigre a vida humana, a dignidade humana, ela ao mesmo tempo clama por dignidade humana, numa incoerência sem fim. Vivemos numa sociedade que trabalha para desmontar a fé cristã, apologizando a mediocridade, a licenciosidade, a luxúria, a lascívia e tudo que é antibíblico, tudo que é anti as diretrizes morais e éticas das Sagradas Escrituras. Vivemos numa sociedade que orgulha-se de ser descendente de macaco. Orgulham-se as pessoas de serem animais. E diante desse cenário, desses comportamentos antibíblicos, as pessoas, a vida das pessoas resume-se tão somente à sobrevivência física. E aí, quando a morte chega, a morte passa a ser pavorosa, passa a ser uma tragédia. Por quê? Porque a morte, nesse caso, para essas pessoas, ela transporta essas pessoas para um estado longe de comunhão com Deus, para um estado longe de Deus, um estado de angústias, de sofrimentos, de ranger de dentes eternos. Mas escute, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse mais ainda: todo aquele que vive e crê em mim, nunca, nunca morrerá. Por isso, meus irmãos, que a morte, ela não assusta o crente, ela não assusta o servo nem a serva de Deus. Por quê? Porque na cruz, Jesus consumiu o plano do Pai. Na cruz, a morte foi ferida. Na cruz, a morte tornou-se um paciente terminal. E sabe por quê? A morte na cruz tornou-se um paciente terminal? Porque Jesus morreu, mas voltou a viver. Ele a superou. Ele a venceu. Ele venceu a morte, superou a morte, venceu a sepultura. Ao morrer, Jesus disse em alto e bom tom: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão morreu com essa mesma expressão de Jesus nos seus lábios. Estevão, no final da sua vida, quando estava sendo apedrejado, suspirando para partir desta vida, ele disse as palavras: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que bênção foi a morte de Estevão. E escute mais: a tranquila morte de Estevão abalou a vida do maior perseguidor do cristianismo na época, o apóstolo Paulo. A serenidade, a calma, a morte de Estevão pesou na conversão do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, a morte, na verdade, ela nos entristece, sim, porque nós ficamos separados das pessoas a quem amamos. Mas escute bem, nada pode ser comparável à mansão celestial que Deus preparou para o salvo, para o crente em Jesus Cristo. Conta-se que a história de Voltaire, filósofo da França, Voltaire passou boa parte da sua vida perseguindo os cristãos, perseguindo o cristianismo. Conta a história que esse filósofo Voltaire, quando estava no leito moribundo, prestes a partir desta vida,
ele teve uma morte pavorosa, uma morte insuportável. Algumas pessoas estavam ali presentes naquele leito, e conta a história que Voltaire morreu desesperadamente, rasgando o seu peito com as unhas e gritando: estou vendo o inferno, estou vendo o inferno. E uma das pessoas que estavam naquele quarto retirou-se e disse: não aguento, é pesado demais para mim essa cena. E se retirou do local. Meus amados irmãos, mas para o crente é diferente. A morte é uma transposição, só faz passar da morte para estar com Deus. É uma bênção. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. O céu não é irreal. O céu não é fábula. O céu não é mito. O céu é uma realidade. Jesus prometeu essa mansão celestial, o céu, para todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo e se arrependem dos seus pecados. Que Deus vos abençoe. Louvado seja o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que venceu a morte. Amém e amém.